A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor e o livro que nos foi dado para a meditação de hoje é o livro de Romanos, sexto livro do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo. Nós leremos Romanos 1, 16 e 17 para a gente iniciar aqui, e esses versos que talvez seja a temática do livro, a justificação por meio da fé. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou o justo viverá por fé. O texto que nós acabamos de ler, ele vai dar um norte do que o livro trata, a justificação por meio da fé. Certa vez eu ouvi alguém dizer, e não sei realmente se há uma procedência, mas serve como uma ilustração, alguém fazendo um paradoxo entre Agostinho e Lutero, dizendo que Agostinho, antes de conhecer o livro de Romanos, ele era um devasso e teve a sua vida transformada depois de meditar e conhecer Romanos. E Lutero já era um religioso ao extremo, a ponto de se autoflagelar, e ele teve também a sua vida transformada ao conhecer as verdades tratadas aqui no livro de Romanos, a justificação por meio da fé. Quanto a isso, eu não confesso para os irmãos que não sei a procedência, mas eu creio que, como o apóstolo Paulo disse aqui, que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é capaz de transformar tanto um devasso como um religioso ao extremo em alguém segundo o coração de Deus. E é isso que nós queremos ver aqui e queremos meditar um pouco com os irmãos. Paulo ele vai começar tratando no versículo 18, ele vai revelar a situação da natureza humana. Ele vai dizer no verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então ele começa dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade, a perversão dos homens. Então a situação original do homem, a situação primária do homem, ela é uma situação de pecado, de perversão, o homem na sua natureza, e a ira de Deus se revelando contra esse homem. O versículo 21 vai dizer: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos aos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Repare que parece que o problema de todos os pecados foi a não glorificação de Deus como Deus, porque ele vai dizer assim: incalculando-se por sábios, verso 22, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E aí nós vamos vendo para frente uma relação, uma lista de pecados cometidos pelos homens, mas parece que o original, a figura original aqui é porque os homens, conhecendo Deus, vendo a manifestação de Deus através da criação, como está lá no versículo 20, eles não glorificaram Deus como Deus. Então isso, Deus entregou esses homens a todo tipo de imundícia, a todo tipo de concupiscência do seu coração. Então, a primeiro momento, ele revela a situação do homem. E depois nós vamos ver agora que não há nenhum justo. Que no capítulo 3, no versículo 10, ele vai dizer: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então isso aqui quebra de vez aquela religiosidade
porque muitos homens, olhando para si, se colocam numa posição, talvez baseado nas suas obras, na sua retidão, naquilo que ele julga por fazer correto, se coloca muitas vezes acima dos demais e confiado em si mesmo. E aqui ele combate também isso, essa religiosidade muito vista nos evangelhos pelos fariseus, que se colocavam uma classe acima dos demais. Para isso é importante nós entendermos, quem foi o apóstolo Paulo. Ele mesmo vai dar uma palavra lá em Filipenses no capítulo 3, ele vai dizer, olha só o que ele vai dizer, é interessante a gente compartilhar isso aqui. Ele vai estar falando justamente sobre a confiança em si mesmo, do homem em si mesmo. Ele vai dizer, Filipenses 3:4, porque bem que eu poderia confiar também na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai começar dizendo todo o cumprimento da lei, a justificação para aqui que ele acreditava por meio da lei. Ele vai dizer assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Repare que o quão perigoso é isso aqui, uma religiosidade sem Cristo, que ele vai dizer, quanto à lei, irrepreensível, mas no mesmo versículo ele vai dizer, perseguidor da igreja. Então eu concluo que um religioso sem Cristo, ele pode ser um religioso e ao mesmo tempo perseguir a igreja de Cristo Jesus. Por isso a importância do livro de Romanos em jogar por terra toda essa figura de autoconfiança em si mesmo, do homem confiar nas obras da lei, porque o apóstolo Paulo mesmo vai dizer aqui em Romanos que a lei é santa, justa, o mandamento é santo, justo e bom, mas pelas obras da lei ninguém pode ser salvo, Ele vai dizer que lá em Filipenses 3:7, o que para mim era ganho, era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Depois de conhecer a Cristo, o evangelho de Cristo Jesus, toda essa justificação própria de Paulo, que ele diz aqui nos versículos anteriores de Filipenses 3, ele vai dizer, reputei tudo isso por perda por causa de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não confio, a minha confiança não está nas obras que eu pratiquei, no meu cumprimento da lei, mas está em Cristo Jesus. E aqui nós vemos também no versículo 23 de Romanos 3, dizendo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No verso 10 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Agora vai dizer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Paulo está tratando isso ele já disse no começo do livro que a ira de Deus se revela dos céus contra todo tipo de pecado dos homens. E agora ele vai dizer, não há nenhum justo. Não adianta um apontar para o outro, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então não há justificação pelas obras da lei. Sim, somente, tão somente, como vai estar no 24 de Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente, de graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para alguém que confiava na lei, para alguém que confiava em si mesmo, na prática, para um religioso, esse evangelho era loucura, esse evangelho de Cristo Jesus. Paulo teve problemas com isso, tanto é que ele escreve uma carta aos Gálatas, dizendo aos Gálatas, porque depois de haver pregado para os irmãos, alguns começaram a ir lá e a persuadi-los, trazendo de volta as práticas da lei, a circuncisão. E Paulo vai tratar que a circuncisão somos nós que cremos
em Cristo Jesus, a justificação por meio da fé. Então, se ele começa dizendo que o estado original do homem é um estado pecaminoso, lá em Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Então ele está dizendo que há uma ira do céu sendo revelada contra toda a impiedade e perversão dos homens. Mas agora ele vai dizer lá no Romanos 5,1 vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se na situação original do homem, o homem está debaixo da ira de Deus, depois de ser justificado por Cristo, nós podemos ter paz com Deus. Eu não vivo na expectativa da ira de Deus. Você que já foi justificado por meio da fé, não precisa viver na expectativa da ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra todo tipo de impiedade, mas aqui em Romanos 5,1 está dizendo: justificado, pois. Nós que fomos justificados por meio da fé, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 2 do capítulo 5 vai dizer: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu chamo a sua atenção para essa palavra de Paulo: por meio de quem, está falando de Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça a qual estamos firmes. Alguém que se acha que está firme por causa da prática, o cumprimento das obras da lei, Paulo vai dizer: se alguém pensa ser justificado pelas obras da lei, que cumpra todos os mandamentos, porque se ele tropeçar em apenas um ponto, ele é culpado de todos os outros. Mas quem está confiando em Cristo Jesus e vivendo de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus, é justificado por Cristo e não vive essa instabilidade, não vive na expectativa da ira de Deus. Hoje Deus está bem comigo, amanhã Deus está de mal comigo. Nós vivemos a segurança, a firmeza, nós que estamos em Cristo e permanecemos em Cristo. Ele vai dizer: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Só quem tem acesso à graça, ao favor, à justificação pela fé, pode estar firme. O ser humano ele é falho, mas só quem está justificado, sendo justificado pela fé, é que pode estar firme em Cristo Jesus. O que me chama a atenção também é o capítulo 6, o versículo 1, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu acho interessante isso aqui: a graça, Paulo falar da justificação pela fé, talvez foi um escândalo para muitos que cria, no cumprimento das obras da lei. E talvez Paulo ele podia ser descontextualizado, talvez seria terrível alguém dizer coisas que Paulo não disse, como se Paulo está pregando uma justificação pela fé, ele estava dando legalidade ao povo para pecar. Eu acho interessante aqui que Paulo ele faz questão, guiado pelo Espírito de Deus, de não deixar nenhuma ponta solta. Ele vai colocar aqui no capítulo 6, versículo 1, dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante, já que a justificação é pela fé e não pelo cumprimento das obras da lei? Ele vai dizer: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ele faz questão de dizer: não é uma justificação para o homem viver no pecado, mas muito pelo contrário, é uma justificação que me capacita a viver uma vida de santidade diante de Deus. É uma justificação que me tira de mim, arranca de mim toda a culpa, toda a vergonha, todo o medo de chegar diante de Deus e ser fortalecido por Deus para viver uma vida de santidade diante de Deus. Porque se o próprio apóstolo Paulo diz que em algum momento ele vai dizer que
Miserável o homem que sou, está lá no capítulo 7, versículo 18, ele vai dizer assim, sobre a realidade da natureza humana e do Espírito de Deus, o Espírito de vida. Ele vai dizer assim, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, ou o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21 ele vai dizer, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E ele vai dizer assim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E ele vai dizer, miserável o homem que sou. Essa é uma conclusão que todos nós em algum momento da nossa vida temos que chegar. Miserável o homem que somos. Nós não temos que ter uma persuasão de acharmos que somos alguma coisa porque cumprimos ou não os mandamentos. Ele vai chegar a uma conclusão, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável o homem que sou. E ele vai dizer, quem me livrará do corpo desta morte? No versículo 25 ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só o Senhor Jesus pode te livrar da culpa, só o Senhor Jesus pode te livrar do pecado que a natureza humana te trouxe sobre você. E o Romanos 8:1 ele vai dizer, agora pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, agora pois já não há nenhuma condenação. Talvez seja uma crise de todo cristão, como o apóstolo Paulo aqui dizendo, o bem que eu quero fazer, eu tento, mas eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E ele chega a uma conclusão, eu sou um homem miserável, quem me libertará? Quem me livrará disso? Ele vai dizer, graças a Deus, versículo 25 do capítulo 7, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Jesus pode libertar o homem, pegar o mais devasso pecador e libertar ele das suas mazelas e pecado, pegar o mais religioso que confia em si mesmo, confia na sua prática de obras da lei, que se julga superiores aos outros, todo mundo é pecador perto dele, e fazê-lo enxergar que ele é tão pecador contra os outros, ele precisa de Cristo, ele precisa do Senhor Jesus, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero terminar apenas fazendo a leitura do versículo 31 do capítulo 8, que diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E eu quero que você fique com esse versículo. Se você realmente está em Cristo, versículo 33 diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Mas para isso, para que Deus justifique você precisa estar em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. Versículo 34 diz assim, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Não é por aquilo que eu posso fazer. É Cristo que me fortalece para viver uma vida de santidade. Toda vez que nós vamos pelo caminho inverso, nós vamos nos deparar com um homem miserável, pecador, que tenta fazer o bem e não consegue. Mas quando nós nos fortalecemos no Senhor, Ele nos capacita, Ele nos fortalece para sermos mais que vencedores.
Versículo 38 e 39 para terminarmos, e nós vamos encerrar com ele, dizendo: porque eu estou certo, apóstolo dizendo, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Jesus Cristo é o seu Senhor e você vive confiado em Cristo Jesus, sendo fortalecido por Ele para viver uma vida de santidade diante de Deus, você é mais que vencedor e nada pode separar você. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra e estude, leia mais o livro de Romanos, sendo justificados pela fé. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.